Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. À beira do caminho estavam 2 sementes de alface à espera que um vento as levasse até a horta, que ficava um pouquinho distante dali, a fim de que pudessem germinar. Logo à frente existia um lindo pomar, com grandes árvores frutíferas. E disse uma das sementes: eu não vou esperar o vento me levar, não, vou ficar por aqui mesmo. E a outra semente, ela ficou no meio das árvores frutíferas, né? Desistiu de unir-se às hortaliças, porém, as sombras das árvores não permitiram que o sol a aquecesse e, por isso, não chegou a germinar. A outra, no entanto, com paciência, esperou que o vento pudesse levá-la até a horta e, assim, um tempo depois, conseguiu chegar ao seu destino. E lá o sol era abundante e logo germinou, tornando-se um lindo pé de alface. Conclusão. Cada um de nós é uma semente. É preciso descobrir que tipo de semente se é para que saibamos escolher o terreno certo e assim podermos germinar no tempo oportuno. Eu retirei essa historinha do livro Para que Minha Vida se Transforme, de Maria Salete e Vilma Ruggeri. E tem tudo a ver com o nosso tema. O nosso tema retiramos do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, da lição 13, Na Gleba do Mundo. E Emmanuel entra com a citação de Jesus, lá do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 23, que nos diz assim: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Muito bem. E Emmanuel traz essa citação, a citação da parábola do semeador, para entendermos melhor. Então nós vamos ver, não é? Gleba é qualquer porção de terra aonde estamos ali plantados, não é? Então, em que terreno do mundo estamos plantados? Vamos ver, não é? Semeador não é aquele contrato de trabalho que recebemos, mas sim tudo aquilo que aprendemos com o Evangelho de Jesus. E saímos aí a espalhar por esta vida com o quê? Com o nosso exemplo de renovação. Jesus, na parábola do semeador, compara a vida espiritual de cada um de nós a vários tipos de terreno, onde são espalhados profundos ensinamentos. E é isso que nós vamos ver na tarde de hoje. E nós estamos semeando nossas sementes em que terreno? Vamos refletir? A sementeira é a empreitada, né? O dever a cumprir de cada um de nós, o compromisso com o qual nós assumimos e nos encarregamos de cumprir em nossas vidas, a nossa tarefa, não é? O nosso dever de casa que viemos aqui fazer. O terreno é o próximo que nos propicia a colheita. É como vamos agir com o nosso próximo durante a nossa convivência, o que aprendemos e como vamos agir. Entretanto, cada pessoa recebe as verdades divinas, o Evangelho de Jesus, as sementes, segundo o quê? O seu livre-arbítrio, isto é, segundo a sua boa ou má vontade. Vai depender de cada um. Então, por isso que Jesus especificou nessa parábola as sementes, não é? Em quais terrenos ela cai. Poucos são os terrenos propícios ao cultivo dessas sementes, pois nem todas as pessoas estão dispostas a dar a elas, quer dizer, as sementes, o devido valor e o acolhimento necessário. Estas sementes, ao alcançarem o campo dos corações, encontram inúmeras dificuldades para penetrar. Assim é o Evangelho de Jesus. Ouvimos e encontramos várias dificuldades para aplicar o Evangelho de Jesus em nós, não é? Conforme a maneira que nos comportamos na vida,
é como iremos saber onde nossa alma está classificada. Se produzimos frutos a 100, a 60 ou a 30 por 1. Quer dizer, o Evangelho de Jesus, o quanto já ouvimos e compreendemos e o quanto está sendo colocado em prática em nossas vidas. Isso só nós podemos responder, não é? Ou se estivermos descuidando da germinação do que foi semeado, o resultado da nossa semeadura dependerá única e exclusivamente de nós, não é? As sementes jogadas à beira do caminho são as sementes recebidas por aqueles corações duros ainda, são aqueles terrenos improdutivos que as recebem com total desinteresse, não deixando as sementes penetrarem, né? Ouvem mais, entra por aqui, sai por lá e tudo bem, né? São pessoas duras ainda, fecham seus olhos e ouvidos, não permitindo a frutificação do que é bom no seu íntimo ainda endurecido, porque são pessoas ainda apegadas aos desejos materiais, à sensualidade, a uma vida desmoralizada, gostam de viver de maneira superficial. Entretanto, as sementes não ficarão perdidas, pois um dia poderão germinar com a melhora dos seus sentimentos e o domínio dos seus maus instintos. Não ficarão perdidas, não é? Em terreno pedregoso, são as sementes recebidas pelas pessoas que não têm interesse em aprofundar-se nos ensinamentos do Evangelho, possuindo uma crença superficial, sem convicção. Neste terreno estão os que recebem com prazer as orientações valiosas, porém seu entusiasmo é momentâneo. Ouviu o Evangelho de Jesus, se entusiasmou, tudo, mas era momentâneo. São pessoas fracas e volúveis que não perseveram, não insistem ali numa melhora realmente, não é? Logo que aparece algum problema que não é resolvido segundo os seus desejos, não é? Ou se são obrigados a qualquer sacrifício ou esforço, perdem sua fé. A fé muito pequena. Voltam ao que eram, preferem esperar que os outros façam alguma coisa por si, querendo assim receber pela lei do menor esforço. Porém, não é? A lembrança dos ensinamentos sempre fica. Então, podem um dia germinarem, sim. Não ficarão perdidas. Podem um dia germinarem. As sementes que caíram entre os espinheiros são as sementes recebidas pelas pessoas que dão muita importância às seduções, às ambições mundanas, à fama, à vaidade, às riquezas, às vantagens pessoais que sufocam os seus sentimentos mais nobres. Não é? Este terceiro grupo de pessoas pertence às criaturas que sentem necessidades de se reformar, modificando seus maus hábitos. Tal desejo, porém, não vem ainda do fundo de sua alma. O desejo é pequenino, ainda é pequenino, é superficial, como superficial também é a sua crença e a sua fé vazia. Sentem-se ainda demasiadamente apegados ainda à matéria, seduzidos pelos prazeres do mundo, não é? Que consideram mais importantes mais importantes do que absorverem toda a sua atenção. Impedem assim a frutificação de valores e deixam que estes sejam totalmente sufocados pelo mau uso ou abuso do seu livre-arbítrio. Somente quando combatermos o apego e a ambição excessiva é que teremos árvores que frutifiquem de 1 para 100. Né? Somente nessa ocasião. Ninguém colhe no mundo espiritual se não planta no mundo físico, porque quando morremos vamos continuar da mesma forma que estamos aqui,
Não vamos virar anjos, de jeito nenhum, não é? Vamos ser exatamente iguais, então vamos continuar trabalhando para o nosso aperfeiçoamento. Sementes em terrenos férteis, aquele que ama com a pureza de sentimentos, não conhece as angústias nem da alma e nem do corpo. Aceita, não é? Por já ter aprendido a não odiar, a não julgar, mas realmente amar ao próximo, deixando de ser egoísta, orgulhoso, então capaz de perdoar realmente do fundo do seu coração. São terrenos férteis, almas puras e boas, que assimilam carinhosamente as sementes, quer dizer, o Evangelho de Jesus, não é? Os seus ensinamentos, com absoluta sinceridade e boa vontade de realmente querer se melhorar. São as criaturas que valorizam cada minuto de sua vida, lutam, perseveram com ânimo, com compreensão, vivendo cada vez mais os ensinamentos de Jesus, pelo entendimento e pela aceitação, e não pelo temor, né? Fazendo com que a sementeira frutifique num serviço fraterno, mesmo que isso exija esforço e renúncia, porque qualquer melhora da nossa parte vai existir, vamos ter que nos esforçar e renunciar a alguns prazeres, não é? Não tem como. Então, não vamos deixar que a preguiça tome conta de nós, né? Ou as imperfeições sufoquem as nossas sementes. Lembremos que o pão que está na nossa mesa é a custa daqueles que colocam a mão na terra, a fim de fazerem a semente frutificar. Não esqueçamos disso, né? Então, transformemos o nosso íntimo em campos férteis, onde elas brotem, vicejam, tenham viço, né? Deem flores e frutos, numa proporção de 100, 60 ou 30 por 1, transformando-se em outras sementes em busca de novas terras. Quer dizer, cada vez mais nós vamos aprendendo sobre o Evangelho de Jesus e vivenciando esses ensinamentos e melhorando a nossa condição moral. É isso que Jesus espera de nós, o nosso crescimento, tanto moral quanto espiritual, para servirmos de exemplo e assim propagar cada vez mais as sementes, o Evangelho de Jesus, não é? Vamos sair por aí semeando como exemplo e não impondo regras de condutas morais, jamais. Como exemplo, vamos servir de exemplo, que o outro se inspire em nós para se melhorar também. E o que importa é realizá-la com alegria, com amor, com boa vontade, para quem a receber possa fazer bom uso daquele material, né? Que a paz e a luz de Jesus continuem a nos envolver em muita luz, em muita proteção, em muito amor. Que assim seja.